Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes Césare, Presente. João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior.
Vamos. Das comunicações. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de verbas de programas convênios com a Prefeitura Municipal de Barretos. Telegramas também do Ministério da Educação relativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em convênio com a Prefeitura Municipal de Barretos, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Definir a data da sessão de segunda. Eu gostaria de solicitar a suspensão dos trabalhos por 3 minutos para que os senhores vereadores possamos discutir 2 assuntos pendentes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a suspensão dos trabalhos. Lá na sala de reuniões, por favor. Retomando os trabalhos da sessão, gostaria de, em virtude da próxima segunda-feira ser o dia de comemoração do aniversário da cidade, dia 25 de agosto, nós, os vereadores reunidos, decidimos definir a data substitutiva para a próxima sexta-feira, dia 22, às 10 horas da manhã. Está para consignar em ata, senhores vereadores. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a designação de nova data. O que nós temos aí? Projetos em discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 101/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que cria o programa Gostar de Ler, no município de Barretos. A Comissão de Justiça e Redação apresentou parecer pela inconstitucionalidade do presente projeto de lei. O primeiro secretário procederá à leitura do parecer. O vereador Olímpio vai pedir vistas. O vereador autor da proposta, Olímpio Jorge Nabem Oripinho, solicita vistas. O vereador autor do projeto solicita vistas do processo, é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas do vereador Olímpio Jorge Nabem. Parecer... Projeto de lei número 102/2008, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, dispõe sobre a criação de programa especial de fornecimento de medicamentos para pessoas da terceira idade e da outras providências. O vereador autor, Olímpio Jorge Nabem, também solicita vistas ao processo. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas do vereador Olímpio Jorge Nabem. Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 44/2008, de autoria do senhor prefeito municipal. O senhor... Em primeira discussão. 44/2008. O senhor prefeito municipal encaminhou a esta casa um pedido de retirada da urgência da tramitação do projeto. O vereador João Alberto Minaré
Queria se pronunciar, vereador? Eu gostaria de pedir nesse projeto, que é o projeto 44/2008, uma prorrogação por 60 dias. Adiamento, vereador. Adiamento. Eu quero corrigir, senhor presidente. Adiamento. De qual projeto se trata? Projeto número 44/2008, relativo à continuidade à cooperação técnico-científica entre o Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos e a Prefeitura Municipal. Senhor presidente, esse tinha um requerimento meu da comissão, eu gostaria de saber até... Foi encaminhado novo pedido para a Prefeitura Municipal para responder os pedidos de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Mas o prefeito municipal encaminhou um pedido de retirada de urgência. E o vereador João Alberto Minaré solicitou adiamento por 60 dias. Está em votação o pedido do prefeito municipal para a retirada do projeto, a retirada do regime de urgência na tramitação do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada do pedido de urgência. Senhor presidente, só o caso, como ele está nas comissões, pode ser pedido adiamento? Porque ele não está em pauta, ele está só o pedido de retirada de adiamento. O pedido só está em pauta hoje o pedido da retirada de urgência. Ele não está em pauta porque ele está no prazo das comissões. Quer dizer, já estourou, mas deveria estar nas comissões. Então não pode ser pedido de adiamento. Não está, vereador, porque ele já não está mais nas comissões. Sim, senhor presidente, mas o parecer da comissão do Departamento Jurídico aqui era de prazo impróprio, quando a prefeitura não respondia. Eu até encaminhei um ofício para Vossa Excelência, porque até hoje eu não tive a resposta do questionamento da minha comissão. Repetir a arguição de Vossa Excelência ao senhor prefeito municipal. Correto, então encontra-se no prazo das comissões, porque sem o meu parecer, pelo parecer jurídico, que já foi usado nessa casa inúmeras vezes, não conta o prazo enquanto não chega a resposta. Esse parecer foi um de prazo impróprio do diretor jurídico dessa casa. Voltou a ser de prazo. Eu só gostaria que esclarecesse, então, porque já teve vários processos, inclusive de minha autoria, que pararam o prazo nessa forma. É que o vereador André, essa questão do prazo impróprio, como trouxe inúmeras dificuldades, eu solicitei das diretorias e da nossa assessoria jurídica para que não mais fizesse uso desse prazo impróprio. Então eu requero a Vossa Excelência que posteriormente ao meu, porque eu não vou perder o prazo por falta de resposta do senhor prefeito, e inclusive o projeto de lei não estava na casa, que por várias vezes eu perguntei, disse que estava com Vossa Excelência na presidência. Estava comigo. Então eu não tive acesso ao processo, não tive nem o que ver no processo, porque não tive a resposta. Então solicito a Vossa Excelência que, se acabou o prazo impróprio, acabe daqui para frente, não referente a esse que já não estava. Tá ok. Hã? Vou retirar ele de pauta para poder aguardar a resposta da Prefeitura Municipal. Qual o próximo, Neide? Projeto de Lei número 103/2008, da denominação de pátio de habilitação de condutores de veículos Jaime Pereira, ao espaço localizado na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Paulo Correia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2008, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Oscar Francisco da Silva. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira ou segunda? Em segunda discussão e votação. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Põe no papel. Aí, pede autorização para esse daqui. Esse é o da dengue. Pede autorização para poder colocar a discussão. Senhores vereadores, está em extra pauta, mas em virtude de haver pareceres favoráveis de todas as comissões, eu gostaria de fazer a solicitação ao plenário autorização para apreciação na noite de hoje do projeto de lei número 97/2008, que altera o dispositivo do artigo 1º da Lei 3.935, de 13 de março de 2007, com alterações subsequentes. Isso refere-se ao reajuste de valor dos vencimentos dos empregados públicos, agentes de saúde pública, ESF, para o valor de R$ 581 a partir de 1º de julho de 2008, em cumprimento da portaria 1234, de 19 de junho de 2008, do Ministério da Saúde. Para melhor entendimento de Vossas Excelências, o vencimento do mencionado emprego público, originalmente fixado pela Lei 3935, de 13 de março de 2007, era de R$ 440, foi alterado posteriormente pela Lei 4012, de 8 de novembro de 2007, para R$ 532. Essa importância é reajustada em 3,06% por força da Lei 4054, de 12 de março de 2008, passou para o valor atual de R$ 548,28.
As comissões todas elaboraram pareceres favoráveis. Então, solicito do plenário da Casa autorização para apreciação do referido projeto na noite de hoje. Projeto de lei de reajuste dos servidores da dengue. Hã? Vai de 544 para 581. Portaria, viu? Hã? 3,06. 3,06. Então, está em votação a solicitação para apreciação na noite de hoje. Autorização. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador João Alberto Minaré está em primeira discussão o projeto de lei. É discussão única? Então, perdi aqui nele. Está em discussão única. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Em primeira e em discussão única. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 97/2008. Tem mais algum? Para oficializar a decisão que essa presidência tomou com relação ao inquirido pelo nobre vereador André Rezec, e constar em ata, gostaria de colocar à apreciação desse plenário o pedido de prazo impróprio para esse projeto, que é o número 44/2008, para que aguardemos as informações requeridas pela Comissão de Cultura. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o prazo impróprio para o projeto, para o referido projeto. Discussão única. Então, a partir de hoje, está encerrado o prazo impróprio na Câmara? Não, nesse Vossa caso Excelência, foi autorizado. E a nesse partir de caso. hoje não está encerrado. Sim, já temos feito isso há algum tempo, vereador André Rezec. Ok, obrigado, senhor presidente. Processo número 2078/2008, relativo ao ofício número 555/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha cópia do quadro da receita corrente líquida do período de julho de 2007 a junho de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2078/2008. O que mais? Está em discussão o ofício número 74/2008, de autoria do Dr. José Luiz Yunes, digníssimo secretário de Saúde do município, que encaminha plano de aplicação relativo ao segundo trimestre
do exercício de 2008 do Fundo Municipal de Saúde. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo. Matéria do expediente. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita o englobamento da matéria. O primeiro secretário procederá à leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o destaque. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 18 de agosto de 2008. Relação de requerimentos. Número 860 do Existo. Também o número 861. Do Lilico, 862. Do Paulo, 864. Paçoca, 865. Do Existo, 866. Mandioquinha, 867, 868 e 869. Do Otávio, 870. De Euripinho, 871, 872. Somente esses. Não havendo destaque, está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria englobada. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.